Dando seguimento aos nossos programas sobre personagens bíblicos, hoje nós vamos falar sobre Sansão. É isso mesmo, um personagem que é tão conhecido na Bíblia, mas nós vamos aprender um pouco mais sobre ele e também vamos trazer aspectos para a nossa vida prática. O que nós podemos aprender com Sansão e colocar na nossa vida para que sejamos bem-sucedidos. Então, vamos começar o Sem Limites de hoje. Solta a vinheta! É isso daí, está entrando no ar o programa Sem Limites, pela Rede Gênesis de televisão, pela Sara Brasil FM de São Paulo e também pelo nosso canal do YouTube, o semlimites.tv. Você que está aí no YouTube, deixe seu like, clica aí no joinha, se inscreve no nosso canal, é muito importante para a gente que você faça isso, tá bom? E já está aqui do meu lado para falar desse tema, Bispa Camille e nossa terapeuta e pastora Ana Paula. Vamos começar já chamando o primeiro vídeo da internet, que é um resumo da história de Sansão, né? Quem foi Sansão? É um personagem que está lá no livro de Juízes, né? Sansão foi um dos juízes. Vamos aprender um pouco com esse vídeo, pode soltar. Esse é o real tamanho da força de Sansão. A força de Sansão, segundo a narrativa bíblica, encontrada em Juízes capítulo 13, é consequência do seu voto com Deus. Sansão foi o último juiz de Israel e durou por 20 anos. Ele começou a libertar Israel do poder dos filisteus. Sansão era nazireu, isso é, consagrado a Deus. O comprometimento do nazireu era não tomar vinho, nem bebida forte, não tocar em cadáveres e nem comer alimentos impuros, e não cortar o cabelo. A força de Sansão era tão grande que com suas próprias mãos Sansão despedaçou o leão como se fosse um cabrito. Sansão arrancou a porta da cidade com os batentes e as trancas, pôs tudo nos ombros e carregou-o para o alto do monte que estava à frente da cidade. A força de Sansão não estava em seu cabelo, e sim no seu voto com Deus. Olha, eu queria começar dessa frase, né? Muita gente, quando ouve a história de Sansão, ele teve lá envolvimento com Dalila, e aí ele descobriu o segredo dele, aí ela foi lá e mandou cortar as tranças de Sansão, e ao cortar as tranças, Sansão, ele perde a sua força, e muita gente atribui a força de Sansão ao cabelo. E não é bem isso, né? A força de Sansão estava na consagração dele. Igual nós, nossa força está na nossa consagração, né? A minha força da fé, a minha força espiritual, ela vem da minha consagração. Uma pessoa que está no pecado, ela não tem força para orar, para crer, né? O pecado, por que o salário do pecado é a morte, né? O pecado, ele vai nos matando, ele vai tirando a nossa vida, a nossa fé, a nossa força, né? Tem até uma história de um discípulo meu que estava desviado e quando ele estava na igreja, ele expulsava demônio, ele orava com pessoas que estavam ali possessas. E ele desviado, caiu uma pessoa endemoniada perto dele e as pessoas, vai lá, Beto, você já foi da igreja, né? Ele, não, saiu correndo ali. Por quê? Porque a força de uma pessoa está na sua consagração, na sua aliança com Deus, no seu envolvimento com as coisas de Deus, né? Então, se eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou lendo a Bíblia, eu estou na igreja, eu me sinto forte para vencer as batalhas. Se eu estou longe, estou no pecado, estou longe de Deus, estou longe da presença de Deus, a minha força já não é tão grande. Não, então, a força de Sansão vinha da sua consagração. Uma das coisas que fazia parte do voto de Nazireu era não cortar o cabelo. Mas tinha outras, como nós vimos ali no vídeo, né? Não tomar bebida forte, não tocar em cadáver e assim por diante, né? Então é muito importante isso, né? A nossa consagração, a nossa comunhão com Deus que nos fortalece para vencer as batalhas, né? Às vezes a gente se esquece que a paixão e a devoção, elas precisam andar juntas, e é isso que é a consagração, né? Na verdade, às vezes eu sou apaixonado por Jesus, eu sou apaixonado por Deus, mas o que isso influencia na minha vida? Na prática mesmo. O que isso muda na diferença da maneira que eu viveria sem Jesus e na maneira que eu estou vivendo por
ser apaixonada por Jesus. Quando você está apaixonado por alguém, você namora com alguém, você começou a namorar, o que marca essa devoção que vocês têm um pelo outro? E é isso que vai fortalecer a aliança. E a consagração, ela fortalece a aliança com Deus, né? Então, Sansão, ele tinha em primeiro lugar na vida dele Deus. É por isso que ele tinha tantas consagrações. É por isso que esse grupo dos nazireus, eles faziam tantas coisas diferentes dos outros. Não estava na lei de Moisés que não podia cortar o cabelo, por exemplo, né? Ou tomar bebida forte, ou tocar em cadáveres. Mas eles faziam isso como algo que eu vou fazer por amar muito a Deus, por querer muito a Deus, por querer me diferenciar das outras pessoas no nível de consagração. Isso tem a ver com o quanto ele amava a Deus. É um plus, né? É algo a mais, né? Como a gente às vezes faz jejum, né? Quanto de jejum a gente deve fazer? O quanto a gente estiver apaixonado, né? Quanto mais apaixonado eu sou por Deus, mais eu quero abrir mão da minha vida, mais eu quero abrir mão daquilo que seria gostoso para mim, como comer uma coisa que eu tenho prazer naquilo ali, ou fazer uma coisa que eu gosto. E isso marca a devoção. E é lógico que quanto mais eu tô com Deus, mais Deus também está comigo, né? E se manifesta através de mim. Quando Sansão troca esse momento de intimidade com Deus pela intimidade com uma outra pessoa, isso traz acesso. É muito perigoso quem a gente deixa os acessos. Eu acho que a primeira lição que a gente tira com Sansão é a consagração. E a segunda, eu colocaria como o acesso que você dá às pessoas, as alianças que a gente faz com as pessoas. Cuidado para não se envolver com a pessoa errada, né? Às vezes tem gente querendo nos destruir, mas porque a pessoa tá com uma voz mansa, porque tá com carinho, porque tá com um colinho quentinho ali pra gente deitar. Fala aquilo que eu quero ouvir. Fala o que eu quero ouvir, me agrada, tem aquele olhar de admiração, né? Porque lógico que Dalila admirava Sansão. Então, tem coisas que são boas, que não é falsidade, que realmente é uma coisa boa. Mas nem sempre eu tenho que aceitar tudo que parece bom, né? A admiração de Dalila parecia bom, mas foi o que matou Sansão. O interessante da história de Sansão é que ele foi um homem que foi consagrado, mas a consagração dele começou no ventre da mãe, né? Que a mãe era estéril, não podia ter filhos. E ali, né, quando ela ficou grávida, né, ele falou, não, seu filho vai ser nazireu, né? Ele vai ser consagrado. Então, essa consagração já veio dali desde o ventre. Então, foi uma coisa que se fortaleceu ao longo do crescimento e da trajetória de Sansão. Então, assim, eu acho que o papel da mãe ali na vida de Sansão foi uma coisa importante, porque, né, já viu aquela frase, né, aquela expressão, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Então, eu acredito que a força de Sansão, ela foi construída desde o ventre, entendeu? Então, desde o ventre materno, aquele ali foi sendo consolidado, e a partir do momento que ele foi crescendo, né, que ele foi se tornando um homem, que aqueles vínculos, né, aqueles votos foram ficando cada vez mais firmados na vida dele, ele foi entender entendimento daquilo ali, mais forte, mais poderoso ele se tornava. E como você falou, né, a queda dele só infelizmente caiu a partir do momento que ele o quê? Ele decidiu fazer escolhas voltadas para o próprio ego, né, vamos falar assim, né, ele escolheu, e como todo mundo sabe, né, toda escolha que a gente faz tem uma consequência, né, e Davi teve a consequência dele. E a gente sabia naquela época, né, os judeus não se envolviam com os filisteus. Então, era proibido, né, um homem judeu casar com a mulher da Filístia, vamos falar assim. E a Dalila, a Bíblia fala que era uma mulher muito bonita, né? Até hoje vale esse princípio, né? Lá, quando Paulo fala para não nos colocarmos em julgo desigual, né? O que é o julgo desigual? É uma pessoa que segue os princípios cristãos, segue o princípio do evangelho, da palavra, e ela se une com uma pessoa que não tem esse princípio. Vai ser um julgo desigual. Vai ser muito difícil os dois caminharem juntos, né, por muito tempo. Então, o ideal é o quê? É que as pessoas compactuem da mesma fé. E Dalila não tinha nada a ver com a fé de Sansão, pelo contrário, né? Ela fazia parte de um povo inimigo que queria destruir a vida dele, né? Foi usada para poder quebrar todos os argumentos e acabar, né, com tudo que a vida dele. Qual que era o propósito? Davi. Sansão foi, né, Deus gerou Sansão com propósito. Eu acredito que se ele tivesse seguido a vida dele, né, a gente teria uma outra história para falar sobre Sansão. Mas, a partir do momento, né, que ele quebrou aquele princípio, né, e pôs os valores dele em jogo, né, Dalila também foi implantada ali com um propósito. Ela descobriu o que enfraquecia ele, né? Ela tentou de tudo, não foi só uma vez, foi 2, 3 vezes, acho que na quarta ou na quinta, né? Acho que foi na terceira vez, Na terceira vez, que ela conseguiu realmente saber, né? De tanto importunar ele falou, meu Deus, né? E ele, como gostava dela, ele amava aquela mulher, ele falou, não, então eu vou te contar dessa vez. Não, então, assim, ele foi seduzido, né?
por uma palavra mansa, como você falou, por uma importunação também, porque ela ficava o tempo inteiro, né? Se você não confia em mim, você não acredita em mim, não, você não gosta de mim. Ele falou, não, tô com a pessoa que eu gosto, né? Eu vou falar pra ela venceu ele pelo cansaço. Venceu né? ele pelo cansaço, exatamente. Então, assim, são pontos que a gente precisa colocar em análise aqui pra gente trazer pra gente, né? E o inimigo, ele vai fazer isso conosco. Ele vai usar uma pessoa, muitas vezes, né? Vai fazer com que, né? Eu vou aperrear aquela pessoa até ela falar. Eu vou entrar na vida daquela pessoa que eu vou descobrir, enfim, tantas coisas. Você tem uma característica do inimigo que a gente pode ressaltar, é a persistência, né? A perseverança. O diabo não desiste. Ele está ali todo dia, né? Não dá um momento de folga, né? Por isso que a Bíblia fala, né? Resistir ao diabo. Exatamente. Resistir, ele fugirá de vós. Então, assim, Sansão não resistiu, porque ele não via Dalila como um diabo, né? Que a diaba, vamos falar assim, né? Essa diaba na minha frente aqui. Ele não via ela, não a via dessa maneira, né? Ele via como uma mulher que ele amava. Uma mulher linda, maravilhosa. Mas ele também não ergueu os muros, né? Eu acho que na nossa vida, às vezes, nós temos pessoas que não dá pra gente afastar. Ele poderia ter afastado Dalila. Mas às vezes na sua vida... Mas ele gostava dela, Ana. Ela era a mulher dele. Ah, mas ele não começou a gostar do dia pra noite. Ele deixou crescer o que não era pra crescer. Sim, mas, né? Ela já chegou, já chamou a atenção dele pela beleza, né? E aí, poxa, ele falou, não, mulher bonita, né? Eu tenho que ficar com essa mulher. Pra mim, entendeu? Então, vai ser como se fosse um troféu pra mim eu ter essa mulher linda, maravilhosa. Só que ele não sabia... Mas já tá errado, né, Camille? Não, começar sim. por aí... Não, sim, tô falando que não tô falando que isso é o certo. Ele olhou pro externo, entendeu? Ele, né, já estava errado de se aliar com uma pessoa que não era da mesma descendência, né? Aí ele já começou errado aí. Mas assim, começou errado, aí foi tudo errado. Nem sempre tudo que começa errado, termina errado, né? O Bispo Rodovalho fala isso, né? Nem tudo que começa ruim, termina mal. Vou falar assim, pode ter um reversa, é só você mudar a sua postura. Né? Depende de você. Mas no caso de Sansão não teve jeito. Ele começou ruim e foi de mal a pior, vamos falar assim. Então, não teve jeito. Vamos chamar mais um vídeo da internet? E aí a gente segue aqui na conversa. Pode soltar. Eu te disser que não foi Dalila que cortou o cabelo de Sansão? Não. Sim, você entendeu errado esse tempo todo. Eu quero te mostrar pela Bíblia que não foi bem assim. Tá preparado? Vamos lá. Sansão foi um juiz bíblico mencionado no livro de Juízes no Antigo Testamento. Ele foi escolhido por Deus para liderar o povo de Israel em um período em que eles estavam sendo oprimidos pelos filisteus. Sansão era conhecido por sua força física incomum, que lhe permitia realizar feitos impressionantes, como matar um leão com as suas próprias mãos. Mas chegou um momento em que ele foi traído por uma mulher chamada Dalila. Ele acaba se relacionando com ela. E de tanto ela insistir que ele contasse o seu segredo de onde vinha a sua força, Sansão então revela a ela que a sua força vinha do fato de sua cabeça não ter passado nenhuma navalha. Então o plano já estava feito. Em Juízes 16, mostra como foi que as tranças de Sansão foram cortadas e não foi por Dalila. O texto bíblico diz: então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela e, tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da sua cabeça. Perceba que Dalila foi apenas uma isca dos filisteus. Quem de fato cortou as tranças de Sansão foi um homem. Só quero mostrar para você a importância de que, ao ouvirmos as histórias bíblicas, precisamos conferir nas escrituras. Olha, isso é só um detalhe, né, pequeno do texto. Agora, o que me chama a atenção do texto de Juízes 16 é o versículo 20, né? Quando Sansão fala assim, sairei ainda desta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Essa frase para mim é muito forte, né? Ele não sabia. E eu vejo que hoje tem muitas pessoas que a presença de Deus já foi embora, essas pessoas não têm mais a presença de Deus e a pessoa nem sabe. Né? Ela perdeu a sua consagração, ela perdeu a sua comunhão com Deus, a sua paixão, e a presença de Deus foi embora e a pessoa acha que ela ainda está forte, ela acha que ela ainda tem a mesma força que ela tinha antes. Mas por quê, né? Por causa de uma desobediência. Por causa de uma desobediência, por causa de uma atitude, vamos dizer, até infantil, né, de Sansão. Ele foi infantil, ele foi, como se diz, ele foi levado ali pelo desejo carnal, né? Então, essa frase para mim é muito forte, né? Porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele, né? Eu acho que tem coisas que você faz desde criança. A bispa falou que desde o ventre ele foi consagrado como nazireu, né? Então ele cresceu fazendo. As coisas que você faz desde criança, que são boas, às vezes você não tem ideia do quanto aquilo ali que você faz Aquilo que você te plantou protege, ali, te né? guarda. Então,
quando ele deixou de fazer, por que será que ele não imaginava que através do romper dessa aliança do cabelo, Deus haveria deixado ele? Talvez porque ele fez desde criança, né? Ele deixou. E quantas vezes isso acontece, né? Às vezes a pessoa vai à igreja sempre, faz parte de uma igreja, para de ir à igreja e acredita que está ainda do mesmo jeito que estava antes, ou orava sempre, ou jejuava sempre. E quando vai colocar à prova, um momento como o Bispo contou, né, lá do discípulo de vocês, que foi para o mundo e ali na hora de expulsar um demônio, ele teve a consciência de, peraí, que expulso o demônio não é o meu método, que o mundo acha que é o método, né? Não, é só ir lá falar essas palavras que funcionam. Não, tem a ver com a pessoa que está fazendo, né? Tem a ver com a autoridade que você tem dentro de você. Tem que a ver com a autoridade, né? É a autoridade do nome de Jesus, não é a pessoa. Mas né? a pessoa no sentido do quanto você se consagrou. Mas para você Deus. ter autoridade, Você tem você que tem que estar consagrado. Não é estar sem pecado, você tem que estar em Não, consagração. sim, também, porque o pecado, a palavra fala que o pecado me afasta de Deus. Se eu estou afastado de Deus, eu estou sem autoridade, estou sem força, sem poder, estou sem nada. Mas você não pode estar... Uma coisa é estar sem Tem como pecado, tá- Camila, outra coisa é estar no pecado. Ah, sim. Né? Se a pessoa que está numa vida de pecado, ela sabe que ela não vai ter autoridade ali. Então, ela não consegue nem orar em nome de Jesus direito ali para expulsar aquele demônio, né? Mas a pessoa que ela pecou, mas se arrependeu, pediu perdão, ela continua tendo autoridade, né? Não é o fato de eu ser perfeito que me dá autoridade para combater o mal, né? Mas é a autoridade e o poder do nome de Jesus, né? E é interessante porque Sansão, a primeira coisa que os filisteus fazem quando ele perde a força e eles conseguem prender Sansão é furar os olhos dele, tirar a visão, né? E a gente vê muito isso hoje também, né? A pessoa, quando ela está fraca, ela perde a visão. Eu costumo dizer assim, eu conheço muitas pessoas que eram apaixonadas por Jesus, evangelizavam, a igreja era o lugar mais maravilhoso, ela gostava de adorar a Deus, ouvia louvor, aí ela vai se enfraquecendo, ela vai perdendo a consagração, aí ela já começa a ouvir música do mundo, ela já começa a faltar do culto, ela já não começa a valorizar muito aquilo que antes ela valorizava. Falar de Jesus para as pessoas, esquece. Ela vai perdendo aquela visão espiritual que ela tinha, né? O temor, a certeza da salvação. Ela vai perdendo tudo aquilo e vai se tornando uma pessoa fria espiritualmente, né? Então, acredito que o meu maior temor é esse. Não permitir que a presença de Deus vá embora, né? E para manter a presença de Deus, eu preciso estar consagrado, eu preciso estar entregue sempre na presença do Senhor, né? Aninha, tem um livro aí para você mostrar ao O pessoal. livro aqui, As Portas da Alma, do Bispo Robson Rodovalho. Esse livro é maravilhoso, ele te traz vários acessos, né, que você tem à sua alma para curar a sua alma e trazer o poder de Deus em toda a sua vida, transbordar no corpo, na alma e no espírito, né? Então, passa lá na SBE, adquira esse livro, vai abençoar muito a sua vida. É isso aí, você encontra esse livro e vários outros títulos no site sbshop.com.br. Vamos chamar mais um vídeo da internet. Pode soltar, por favor. Algumas curiosidades sobre Sansão. Sansão foi um dos últimos juízes de Israel antes de Samuel. É difícil saber o significado do nome Sansão. No original, Shinshon. É possível que esse nome tenha sido derivado do hebraico Shemesh, que significa sol. Nesse caso, se isso for verdadeiro, o nome Sansão pode significar algo parecido como pessoa solar, ou algo parecido com o sol. Algumas pessoas vão dizer até filho do sol. Sansão era um israelita da tribo de Dan, filho de Manoá. Desde antes de seu nascimento, Sansão já havia sido dedicado a Deus pelos seus pais para ser um nazireu, voto que Sansão deveria seguir por toda a sua vida. Embora, infelizmente, nós sabemos que isso não aconteceu. Sansão falhava em guardar os seus votos como nazireu e desonrava a Deus em várias ocasiões. Ele ignorou seu voto com Deus e se aproximou de um cadáver, Juízes capítulo 14, verso 8, tomou vinho quando ofereceu um banquete, Juízes 14, 10, e praticou relações imorais com uma mulher de Gaze e Dalila. Sansão nasceu por volta de 1090 a.C. Se você gosta de conteúdo bíblico, você está no lugar certo. Me segue aqui para que mais vídeos como esse apareçam para você. Não esqueça de deixar o seu like em forma de gratidão. Olha aí, mais um pouquinho, né, detalhado a história de Sansão, né? Aí eu estava falando aqui que a primeira coisa que os filisteus fizeram foram
foi vazar os olhos dele, né? Ele perdeu a visão. Logo em seguida, ele foi mover o moinho, né? Ele foi colocado como escravo. Então, tudo que o inimigo quer é nos escravizar, né? Como que ele nos escraviza? Através do pecado, né? A Bíblia fala que aquele que pratica o pecado se torna escravo do pecado, né? Então, o inimigo, ele quer nos escravizar, ele quer colocar a mim, a você, nós que andamos com Deus, nós que andamos com Jesus, ele quer nos colocar debaixo de um jugo, nós vamos estar ali escravizados, presos, né? E, por fim, Sansão é levado ao palácio onde estavam ali todos os príncipes dos filisteus reunidos, e ele vira motivo de escárnio, né? Ele vira tipo um bobo da corte, né? Eu até pregando esses dias, eu fiz uma analogia com Sansão e José. Porque da mesma forma que Sansão foi preso, foi escravizado, José também foi. Mas José, diferente de Sansão, ele foi por um outro motivo. José, aquilo ali fazia parte do propósito de Deus na vida dele. Então, é muito diferente você estar numa prisão por causa do propósito de Deus ou por causa de uma injustiça, né? A Bíblia fala que José foi para a prisão porque ele fugiu da mulher de Potifar e foi acusado injustamente por ela de assédio. E lá na prisão ele continuou servindo a Deus, ele continuou em comunhão com Deus e por isso Deus o tirou da prisão e o levou para o trono do dia para a noite, cumprindo o propósito dele, cumprindo o sonho que Deus tinha dado para ele. Sansão não, na hora que ele está ali no meio do palácio ali dos filisteus, ele faz uma oração e fala: Senhor, só mais uma vez, me dá minha força de volta. Né? E ele põe as duas mãos nas colunas daquele lugar e ele empurra, a coluna cai e morre, todo mundo está ali, inclusive Sansão. E a Bíblia até fala que mais foram os que morreram junto com ele na sua morte do que em vida, né? Então, assim, foi uma forma, vamos dizer assim, veio a misericórdia de Deus, Deus devolveu a força para ele ali, ele ainda cumpriu um pouco do propósito dele, que era proteger o povo de Israel dos filisteus, mas ele morre ali, né? Então é muito diferente quem está passando por uma prova, por uma luta, por uma tribulação, porque faz parte do propósito, faz parte do crescimento, ou porque não, eu provoquei aquilo, né? Através do meu pecado, através da minha falta de consagração, através das minhas escolhas, né? Triste, né? É forte, né? No final, assim, o final dele foi glorioso, ao mesmo tempo foi triste, porque ele matou muito mais filisteus do que em toda a vida dele enquanto ele estava vivo, mas ali ele também morreu também, enfim. Então, assim, mostra claramente, né, as consequências das nossas escolhas, né, assim como Sansão fez. E Deus ainda foi misericordioso com ele no último momento da vida dele, quando ele pediu, né, Deus, só mais uma vez, né, me dá para eu... Enfim, ele foi e matou aquele tanto de gente. Mas é assim, né, gente? Assim como Sansão, você também tem que aprender a fazer essas escolhas na sua vida, né? Sansão passou por várias consequências por causa das coisas que ele achava que ele estava fazendo certo, mas que estavam desagradando a Deus. E assim também é a nossa vida. Tem escolhas que a gente faz que a gente acha que é legal, mas no fundo essas escolhas não agradam a Deus. Então, por isso, a gente acha que está indo tudo bem, mas no final está indo tudo mal. Então, presta atenção naquilo que você está escolhendo para sua vida, porque lá na frente você vai colher o fruto dela. Pode ser um fruto amargo, né? Pode ser um fruto amargo, exatamente. Isso mesmo. Vamos chamar o último vídeo da internet, pode soltar. A força de Sansão não vem dos cabelos. Muito se fala sobre o poder dos cabelos de Sansão, como se fossem a origem da força dele. Mas a história não é bem assim. Segundo a Bíblia, a força de Sansão é, na verdade, uma consequência do seu voto com Deus. Sansão foi o último juiz de Israel e responsável por libertar o povo judeu do domínio dos filisteus. Algumas passagens bíblicas relatam episódios memoráveis deste guerreiro. A derrota de um leão usando as mãos, a derrubada das colunas do templo e até a luta contra 1000 homens, utilizando como arma a mandíbula de um animal. Sansão era narizeu, ou seja, tinha um voto de consagração especial com Deus. Aqueles que eram consagrados não podiam cortar os cabelos. E talvez daí tenha surgido a crença da origem de sua força sobrenatural. Mas a principal lição que a história de Sansão nos ensina é que ser fiel a Deus tem consequências extraordinárias. Olha aí, de novo, né? A mesma
mesma fala que nós tivemos, né? Ser consagrado a Deus, ter aliança com Deus, Ser fiel. buscar a Deus, ser fiel, tem obediente. consequências extraordinárias. Mas o contrário também é verdadeiro. Né? Consequências terríveis. Quando nós quebramos a nossa consagração, a nossa entrega, a nossa aliança, muitas vezes vem a consequência, né, do pecado, a consequência daquela atitude. Mas quero lembrar você, Deus é um Deus de misericórdia, Deus é um Deus que perdoa as nossas falhas. Então, se em algum momento da sua vida, né, você fez uma escolha errada, você foi por um caminho errado, Deus, ele te dá a chance de se arrepender, de mudar e de voltar para o caminho que você estava antes. Né? Eu gosto muito do texto lá de Apocalipse, quando Deus fala para a igreja que perdeu o primeiro amor. Né? Deus fala assim, lembra de onde caíste e volta, se arrepende, volta às primeiras obras, volta àquilo que você fazia antes. Né? Então, esse é o chamado de Deus para você, para a sua vida hoje, tá bom? Gostou do programa? Gostou de conhecer um pouco mais sobre a história de Sansão? Deixe seu like aí no vídeo, é muito importante para a gente seu like, é muito importante que você se inscreva aí no nosso canal. Quer conhecer uma igreja Sara Nossa Terra mais perto de você? Como é que faz, gente? Você que está em qualquer lugar do Brasil, é só entrar em saranossaterra.com.br. Lá na aba Igrejas, você vai encontrar os endereços e os horários de cultos de todas as igrejas Sara Nossa Terra do Brasil. É só você entrar lá, clicar e ser abençoado. É isso aí, estamos esperando você, tá bom? Quem está em São Paulo, quiser nos conhecer, nós estamos na Rua Augusta, número 2027, pertinho do metrô Consolação, todos os domingos às 10 da manhã e às 18 horas, tá bom? Você é meu convidado, você é minha convidada. Chegamos ao final, que Deus abençoe muito a sua vida. Fica na paz!